Você acha que sua temporada de horta está chegando ao fim? Julho está a todo vapor, e parece que tudo o que era mais importante já foi plantado, e logo será a hora de colher. Aqueles canteiros vazios até dão uma certa nostalgia, não é? Mas, e se eu te dissesse que agora é o momento ideal para uma segunda leva de colheitas? Hoje vou te falar sobre 5 vegetais que não só podem, mas devem ser semeados em julho. E prometo, um deles vai te surpreender com certeza. Muitos hortelãos guardam suas ferramentas depois de junho. Eles têm medo que as plantas simplesmente não consigam amadurecer antes da chegada do frio. Mas isso é um grande engano que te priva de ter vegetais frescos no outono. O segredo está em escolher as plantas certas. Aquelas que crescem muito rápido, ou, pelo contrário, adoram o clima fresco de outono mais do que o calor do verão. Vamos falar justamente sobre essas opções que garantem resultado. Então, abrindo o nosso top 5, temos o verdadeiro velocista da horta. É claro, o rabanete. Talvez você se surpreenda. Afinal, muita gente só planta rabanete na primavera. Mas é justamente o plantio em julho que costuma dar os melhores resultados. O segredo está em que o dia começa a ficar um pouquinho mais curto. E o rabanete é uma hortaliça que adora dias curtos. Com muita luz, ele tende a espigar, ou subir para a semente, em vez de desenvolver aquela raiz suculenta. Então, o meio do verão é o momento perfeito para ele. Escolha as variedades mais precoces, por exemplo, variedades como 18 dias, café da manhã francês ou calor. Os nomes já dizem tudo. Em apenas 3 ou 4 semanas após o plantio, você já vai poder colher e saborear aquelas bolinhas frescas e crocantes direto da horta. Imagine só, plantar é tão fácil que até um iniciante consegue. É só fofar a terra no canteiro que ficou livre. Faça sulcos rasos, de apenas 1 centímetro ou 1,5 cm. Coloque as sementes e cubra com terra. O mais importante, não se esqueça de regar. Em julho, o solo seca rápido e o rabanete sem água fica duro e amargo. Regar regularmente é o segredo para uma colheita suculenta e doce. E aí, enquanto os vizinhos nem sonham mais com rabanetes frescos, você vai estar colhendo a sua segunda, ou até terceira safra. São perfeitos para acompanhar saladas de verão e okroshka. Rápido, fácil e delicioso. Seguindo em frente. Se os tubérculos crocantes são ótimos, as folhas frescas para salada são ainda melhores. E o nosso segundo item são as hortaliças de folha solta. E claro, a rúcula. Muitos têm receio de semear em julho, achando que vão espigar rapidamente. E é verdade, mas apenas para as variedades repolhudas. Já as de folha solta são outra história completamente diferente. A principal vantagem delas é que você não precisa esperar a maturação completa. Você simplesmente vai até o canteiro e com cuidado corta ou pinça algumas das folhas exteriores, as maiores, e o miolo da planta continua intacto. Ele continua a crescer e a soltar folhas novas e novas. O resultado é uma colheita contínua. Você garante folhas frescas por semanas, até meses, a partir de uma única plantação. É incrivelmente prático. Escolha as variedades de folha solta que mais gostar. Alface crespa, lolo roça, ou simplesmente uma mistura para salada. Semeie raso, pode ser a lanço, e cubra levemente com terra. Tal como os rabanetes, precisam de umidade para que as folhas fiquem tenras e sem amargor. Se o dia estiver muito quente, uma leve sombra só lhes faz bem. E pronto, terá sempre à mão folhas fresquíssimas para um sanduíche ou um jantar leve. O terceiro protagonista da nossa horta de outono é o espinafre. E tenho quase certeza que muitos de vocês estão surpresos agora. Afinal, o espinafre é geralmente considerado uma verdura exclusivamente de primavera. E nisso há um fundo de verdade. O plantio na primavera é bom, mas o calor do verão é o principal inimigo do espinafre. No calor e com dias longos, ele rapidamente espiga, soltando hastes de flor, e as folhas ficam pequenas e rústicas. Mas aqui está o segredo. O plantio no final de julho ou início de agosto
cria condições ideais para o espinafre. Os dias ficam mais curtos e as noites mais frescas. É exatamente isso que ele adora. Nessas condições, ele forma uma roseta poderosa de folhas grandes, suculentas e carnudas. Acredite, o espinafre de outono muitas vezes fica muito mais saboroso e macio que o da primavera. Ele é ótimo para semear depois da colheita de cebola ou batata precoce. As sementes são semeadas a uma profundidade de uns 2 centímetros. O espinafre gosta muito de solo fértil, então, se puder, adicione um pouco de composto ao canteiro e não se esqueça de regar. Em 40 a 50 dias, você terá uma colheita generosa dessa verdura super saudável. Ele pode ser adicionado a saladas, usado em omeletes, como acompanhamento, ou congelado para o inverno para aproveitar as vitaminas o ano todo. Então, não deixe de dar uma segunda chance ao espinafre nesta temporada. Passando agora para culturas mais nutritivas. A nossa quarta opção são os feijões verdes rasteiros de crescimento rápido. Sim, não ouviu mal. Também é possível cultivar feijão verde. Claro que não falamos de todas as variedades, só das mais rápidas, aquelas com a vagem tenra. Procure na embalagem das sementes a indicação de que o tempo de maturação é entre 45 e 60 dias. E, muito importante, certifique-se de escolher variedades rasteiras, e não as trepadeiras. O feijão verde rasteiro não necessita de tutores, cresce de forma compacta e dá uma colheita abundante e uniforme. Plantar em julho é até preferível para o feijão verde. É uma planta que ama o calor, e num solo bem aquecido pelo verão, as sementes germinam em poucos dias. Não é tão exigente com a rega como as folhas verdes, mas no período de floração e formação das vagens, a umidade é essencial. Semeie as sementes a uma profundidade de 3 a 4 centímetros. Pode semear em 2 linhas, para que as plantas se suportem umas às outras. E já no final de agosto ou início de setembro, estará a colher vagens tenras e crocantes, sem fios ou fibras duras. É uma excelente forma de obter rapidamente uma dose de proteína saudável. As vagens podem ser cozidas, salteadas com alho, ou adicionadas a estufados de legumes. E se a colheita for abundante, o feijão verde congela muito bem. Basta escaldar por alguns minutos e levar para o congelador. No inverno, esta reserva será uma verdadeira salvação. E, por fim, para fechar nosso top 5, um toque de exoticidade que, tenho certeza, vai se tornar seu novo favorito. É o daikon. Não se assuste com o nome desconhecido. O daikon é, essencialmente, uma variedade japonesa de rabanete, mas com grandes vantagens. Primeiro, suas raízes podem crescer até tamanhos impressionantes, mas sem perder a ternura. Segundo, e o mais importante, o daikon quase não tem olhos de mostarda. Isso significa que ele não tem aquela picância forte e, para alguns, irritante, que muita gente não gosta no rabanete comum. Seu sabor é suave, suculento e levemente adocicado. Assim como o rabanete, o daikon é uma planta de dia curto. Por isso, semear em julho é o ideal para ele. Nessas condições, ele não vai espigar, ou seja, não vai florescer prematuramente, e direcionará toda a energia para formar uma raiz grande e uniforme. Cuidar dele é surpreendentemente simples. O daikon não é exigente quanto ao solo, embora em solo solto e bem drenado, claro, ele cresça mais confortavelmente. Semeie as sementes a uma profundidade de cerca de 2 centímetros, deixando espaço suficiente entre as plantas, já que as raízes ficarão grandes, e garanta uma rega regular. Em apenas 50 a 70 dias, você já poderá colher suas primeiras raízes brancas e crocantes. O daikon é ótimo para saladas frescas, adicionando suculência e uma crocância agradável. Pode ser ralado com cenoura, adicionado a pratos frios, ou até mesmo ser marinado para o inverno. É uma verdadeira descoberta para quem quer experimentar algo novo e ter uma colheita garantida no outono. Mas aqui está o grande segredo que vai mudar sua perspectiva sobre a horta no meio do verão. Não se trata apenas do que plantar, mas sim de
Como usar o espaço que ficou livre depois das primeiras colheitas. Olhe para o canteiro de onde você acabou de colher batata precoce, alho ou cebola. Para muitos jardineiros, isso significa o fim da história para aquele pedaço de terra até a primavera seguinte. Mas para nós, é o começo de algo novo. Ao plantar ali mesmo coisas como rabanete, espinafre ou daikon, você aciona uma verdadeira esteira de colheitas. Você não está apenas plantando legumes, você está dobrando a produtividade da sua terra, garantindo vitaminas frescas direto do seu canteiro até as primeiras geadas. É essa a verdadeira mudança de chave na sua forma de pensar a horta. Então, como você vê, julho não é motivo para tristeza, mas sim um momento para decisões ousadas e inteligentes na horta. Vegetais de crescimento rápido vão te ajudar a prolongar a estação e desfrutar de colheitas frescas durante todo o outono. Obrigado por assistir a este vídeo até o final. Se você aprendeu algo novo e útil, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal para não perder outras dicas de horta. E agora, uma pergunta para você. O que você planeja plantar em julho? Ou talvez você tenha seus próprios segredos para conseguir uma segunda colheita. Compartilhe sua experiência nos comentários.